Por que seus projetos nunca vão para frente? Essa é a conversa que a geração Z evita, sobre foco, maturação e reconhecimento. Reflexões reais em um mundo virtual. Talvez o problema não seja a falta de talento, nem falta de inteligência, nem falta de vontade. Talvez o problema seja que você começou coisas demais. É sério, você talvez ficou em nenhuma delas. A geração Z é criativa, curiosa, cheia de ideias, mas sempre vive com aquela sensação constante, cara, de nunca ser bom o suficiente em nada. Até porque você começa animado, isso é normal, pesquisa um monte de coisa, planeja, planeja, planeja e se empolga, mas depois trava, ou abandona, ou muda de ideia, ou parte para outra coisa. Isso começa a doer. Porque no começo tudo parece possível, todo céu é o limite. Mas e depois de um tempo, como que fica? O projeto que você fez exigia repetição. E repetição não dá dopamina. Só te dá tédio. Quase ninguém te conta isso. Mas os projetos, eles não morrem por falta de ideias. Eles morrem quando a fase interessante acaba. Existe um momento específico, todo projeto, que deixa de ser empolgação e vira apenas aquele trabalho silencioso. E é aqui que a maioria desiste. Porque não está em se isso parece impossível, ou talvez porque isso parece invisível, mas soa como se você abandonou, só porque se sentiu fraco naquilo. Mas talvez você abandona porque foi condicionado com o pensamento a continuar, mas não teve nenhum estímulo, não teve like, feedback, reconhecimento. E quando isso tudo some, a sua mente vai interpretar que você é um fracassado, mesmo você não sendo. A diferença é que as pessoas que conseguem resultado e aquelas que não conseguem resultado, não é só o talento, também é tolerância. Tolerância a anonimato, tolerância a talvez julgamentos, às pressões ou a fazer conteúdo ruim. Quem dá resultado aceita ser ruim. Vai continuar sendo ruim por mais tempo e mesmo assim aguenta. Aceita errar sem plateia. Aceita insistir, mesmo que sem validação. Aceita parecer mediano, enquanto está construindo algo sólido. Isso é insuportável, porque para quem cresceu sendo observado o tempo todo, fica em um conflito. E a geração Z não tem esse treinamento para suportar ser invisível. Na verdade, eles pensam mais no imediato. Se não está performando, se não tem resultados rápidos, se você já não é bom de imediato, você vai querer abandonar, isso é óbvio. Se não cresce rápido, troca. Se não chama atenção, descarta. Mas projetos reais não funcionam assim. Eles exigem algo, por exemplo, e ninguém quer ouvir. Tempo sem recompensa. Você começa com algo, você espera reconhecimento.
Quando ele não vem, você muda o foco. Mas toda vez que muda, você só recomeça do zero. E o zero cansa. Existe também aquele medo escondido. E se eu insistir? E mesmo assim não der certo? Então você prefere abandonar cedo, que talvez seja melhor. Porque abandonar cedo protege o ego. E fracassar depois de muito tempo machuca mais. Mas isso cria um ciclo cruel. Você nunca chega no ponto onde poderia ter dado certo. Porque sempre vai sair antes. Esse projeto não vai para frente. Porque você trata cada tentativa como um teste de identidade. E se isso aí não der certo mesmo, talvez eu não sirva para isso. E quem dá resultado separa o projeto do valor pessoal. O projeto pode até falhar, mas a pessoa continua. E outra verdade difícil, que você quer ser bom antes de ter consistência. Mas competência nasce de repetição, não do talento inicial. Ser notado não vai te fazer uma coisa que só é suficiente para alguém que realmente confia, que vem com o tempo. E quem dá resultado não está se preocupando em motivação. Ele só está se preocupando em ser comprometido com isso. E o compromisso não é empolgação. É escolha repetida. A geração Z confunde liberdade com dispersão. Acha que escolher um caminho é se limitar. Mas o foco não é prisão, é aprofundamento. Projetos não avançam quando você vive em modo de possibilidades infinitas. Nasce em solo instável. Existe também aquela comparação constante. Você começa algo e logo vai vir alguém muito melhor. Isso vai te desanimar. Mas você só está sendo ou se comparando com quem ficou ainda melhor do que você. Ou ficou e você escolheu sair. Quem dá resultado continua. Mesmo que ninguém estava olhando. Ele simplesmente continuou. Parecia inútil. Mas a pessoa continuou. Dava vontade de desistir, mas a pessoa continuou. E você não vê isso, porque ninguém posta o processo tedioso. Só o resultado. Outro ponto importante. Você quer o projeto inteiro pronto. Você quer que ele valide e prove algo para você. Que ele te mostre, que te defina. Você quer que aquilo seja você. E isso coloca um peso enorme. É simplesmente algo que deveria só crescer leve, fluir. Mas os projetos, eles não crescem quando você coloca uma pressão existencial sobre. Eles precisam de espaço para errar, para aprender, para ser autoavaliar. Talvez você só esteja tentativa e erro. Porque se der bom, deu bom, se não der, não deu. Mas isso vai começar cedo demais, com pensamentos iniciais que talvez só precise aceitar ser mediano por um tempinho. Isso não é uma derrota.
é uma fase. Olha, quem dá resultado aceitou a própria mediocridade inicial e ficou. Existe também aquele problema da expectativa. Olha, você projetou o seu potencial. Existe também essa questão de você ter um problema da expectativa. Você imagina, você almeja um resultado grande, mas a realidade entrega pouco e você vai se frustrar. Mas pouco consistência e um pouco mais você talvez vence esporadicamente. Algum projeto seu não vai tão bem e você vai se confundir achando que qualquer movimento vai ser um progresso ou troca de ideia, aí não vai evoluir. E às vezes só é uma válvula de escape. Você foge. O mundo virtual ele te dá essa ilusão de que tudo é rápido, de que tudo é sólido, talvez, ou passageiro, e que as coisas demoram. Talvez você não precise apenas de mais ideias, você só precisa de menos desistências. E esse é o foco. Talvez o problema não seja a falta de capacidade, mas seja excesso de abandono. A diferença real é que quando chega em algo e aquele que não consegue chegar é simplesmente que um conseguiu e o outro saiu. Só isso. E ficar não é só ficar glamouroso. Não vai dar uma história bonita, não vai dar aplauso. Simplesmente você só construiu algo. Parabéns. Então você não precisa ser o melhor agora. Também, tampouco você precisa continuar quando não é para ser. E se seus projetos nunca vão para frente, não é porque você falhou. É só porque você desistiu de permanecer ou tentar. Permanecer é um tipo de coragem que quase ninguém ensina. Que não rende conteúdo, mas rende futuro. E talvez hoje não seja o dia de começar algo novo, talvez só seja o dia de voltar para algo antigo e ficar um pouco mais. Não para provar algo, mas para ver o que aconteceu se você não tivesse desistido. Reflexões reais em um mundo virtual.